Invocando a proteção de Deus, gostaria de iniciarmos a nossa sessão ordinária, nossa 34ª sessão ordinária, com a leitura, com a aprovação da ata da sessão da 33ª, tanto administrativa quanto ordinária, do dia 17/9/2014. Acho que a prova permaneça como se encontram. Aprovado. Gostaria de justificar a ausência do conselheiro Júlio Cabral, que está em licença de tratamento de saúde, conselheiro Júlio Pinheiro, a serviço do TCE em Florianópolis, o auditor Alípio Filho, que se encontra a serviço do TCE, e as substituições, convocado o conselheiro Mário Costa Filho, que está me substituindo durante o afastamento do presidente Josué Filho, e o conselheiro convocado Alípio, que está substituindo o conselheiro Júlio Cabral, que está de licença de saúde. Leitura de expedientes. Ofício TCE Rondônia encaminhando cópia dos processos aos quais o Corregedor-Geral daquela Corte se manifestou quanto à vacância do cargo de conselheiro e os pré-requisitos para que possa ser observado a lei da ficha limpa para o conhecimento deste plenário. Ofício do CRC agradecendo ao Tribunal pela cessão de seu auditório para a realização da segunda Convenção de Contabilidade em agosto passado. Gostaria, inclusive, de agradecer ao troféu que eles nos mandaram pela colaboração desta Corte de Contas. Ofício da Defensoria Pública do Estado convidando para o primeiro Seminário Regional de Boas Práticas em Saúde, dia 30 e 31 de outubro, no auditório da Defensoria Pública do Estado. Requerimento do excelentíssimo senhor conselheiro solicitando a prorrogação de vista nos processos 1678, 3.976, 2.431, 6.080 e 2.272/2014. 2.540, 2.914, 2014 até a segunda quinzena de outubro. Memorando da Escola de Contas, encaminhando sua programação de curso dos meses de setembro a outubro, em anexo para conhecimento. Indicações. A palavra o conselheiro Raimundo Miquiles. Presidente, eu gostaria de pedir vista do processo, embora tenha feito destaque, eu gostaria de pedir vista do processo 2009/2011, que é de relatoria do conselheiro Érico. Pedido de vista ao conselheiro Raimundo Miquiles. Nenhuma manifestação? Gostaria de aproveitar, então, para registrar amanhã o aniversário do nosso chefe de gabinete, Dr. Felipe Vale, que está completando 49 anos. Segue as parabenizações de toda essa Corte de Contas. Distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Raimundo Miquiles, lote 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Conselheiro Érico Desterro, lote 4. Conselheiro Yara Lins, lote 3. Mário Filho, lote 7. Conselheiro Alípio, lote 6. Julgamentos adiados. Processo de relatoria do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, de número 1456 de 2014, versam os autos sobre recurso extraordinário interposto pela senhora Maria Madalena Teixeira de Araújo, aposentada no cargo bibliotecária do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, em face à decisão 1842/2013, da segunda Câmara, exarada nos autos do processo TCE 1013/2013. Com o pedido de solicitação de vistas do conselheiro Raimundo José Miquiles.
a palavra, o conselheiro Érico Desterro e Silva. Senhor presidente, é um recurso em que a referida senhora pretende reformar decisão em que o tribunal não reconheceu o tempo de serviço prestado ao patronato Maria Auxiliadora, na qualidade de aluno aprendiz. E o meu voto já disponibilizado no sistema, pelas razões expostas nele, é pelo conhecimento do recurso, mas não provimento, mantendo-se a decisão da Egrégia Segunda Câmara em todos os seus termos. Esse é o voto. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Pedir vista do processo e, após o estudo, cheguei à conclusão de que a servidora aposentada não se enquadra na súmula 14 do Tribunal de Contas, assim como na súmula 96 do TCU. E, por isso, eu estou concordando com a manifestação da unidade técnica, com o representante ministerial e com o voto do relator. Está aprovado o voto harmonizado do conselheiro Érico Desterro e Silva. Vamos agora aos julgamentos em pauta, julgamentos ordinários. Na pauta do conselheiro Raimundo Miquiles, há 2 destaques, começando pelo processo de número 4.703 de 2011, versam os autos de recurso de revisão interposto pelo Estado do Amazonas através da Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva solicitou destaque. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. No recurso interposto pela Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito da segunda Câmara, o processo foi proferida a decisão no processo 2262/2006, a proposta de voto do auditor, conselheiro Mário, aliás, foi do conselheiro Mário, não. Do conselheiro Mário. Obrigado. Ele foi aprovada pela Câmara, julgou ilegal a reforma por invalidez do senhor Paulo Alves Barros, na graduação de 2º sargento do quadro de pessoal da Polícia Militar. Negou registro e determinou que fosse notificado o interessado da decisão, a fim de que possa interpor recurso no prazo de 15 dias, é o recurso ordinário, faça novo requerimento de reforma, solicitando que o órgão previdenciário refaça o ato, excluindo o auxílio invalidez, conforme artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, e emenda constitucional estadual número 2396, calcule adicional por tempo de serviço à base de 15%, não havendo manifestação, que o órgão previdenciário, no prazo de 90 dias, torne-se em efeito o ato de aposentadoria e foi interposto o recurso
E o meu voto nesse processo é contrariando a manifestação do representante ministerial, que pede para negar provimento. Obrigado. E o meu voto é pelo provimento parcial do recurso para reformar a decisão proferida pela Egrégia Segunda Câmara, no sentido de, nos termos do artigo 47 da Constituição Estadual, artigo 1º, 5, combinado com o artigo 31(2) da Lei 24.23, 96, e artigo 5º, inciso 3 da Resolução 9 de 2009, alterada pela Resolução 32 de 2012, conceder o prazo de 60 dias ao chefe do Poder Executivo do Estado do Amazonas, artigo 264, parágrafo 3º do Regimento Interno, para que, por meio do órgão competente, promova a retificação da guia financeira e do ato de reforma do senhor Paulo Alves Barros, reduzindo a gratificação adicional por tempo de serviço de 20% para 15%, pelos motivos já esclarecidos anteriormente, excluindo dos proventos o auxílio invalidez concedido de acordo com o inciso 2 do artigo 98 da Lei 1502 de 1981, entretanto, mantendo o pagamento do referido auxílio sob a forma de parcela indenizatória, de modo que sua manutenção fique sujeita ao preenchimento dos requisitos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do supracitado artigo. Em seguida, remeta à Corte de Contas o ato retificado com sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas e a guia financeira demonstrando as alterações procedidas. Esse é o voto, considerando que esse auxílio invalidez, ele foi concedido com base nessa lei, mas para que esse benefício seja pago, há necessidade de preenchimento de alguns requisitos que estão previstos no parágrafo 2º e no 3º dessa lei, do artigo dessa lei. Por exemplo, essa reforma foi por invalidez e o reformado, ele necessita de acompanhamento para o tratamento, um acompanhamento de um acompanhante para atendê-lo nas suas necessidades de doença. Então, na verdade, não é uma vantagem que seja incorporado aos proventos. Para que ele receba essa vantagem, ele tem que preencher determinados requisitos que estão previstos aí nesse parágrafo 2º e 3º. Equivocadamente, o ato que concedeu a reforma incluiu essa parcela como vantagem nos proventos. E, além também, na reforma foi concedido o adicional por tempo de serviço com base na lei, num período em que ultrapassou a lei 2.531 de 99. Então, o meu voto é nesse sentido, de conceder prazo ao chefe do Poder Executivo para reformar o ato de retificar o ato de reforma do militar. É nesse sentido o meu voto. Com a palavra, eminente conselheiro
Érico Xavier de Terra e Silva. O meu... Eu mantenho o voto que... o destaque que já fiz, e que é no sentido de que não cabe ao Tribunal de Contas, como eu tenho insistido aqui, determinar a administração que inclua ou retire parcelas. Cabe ao tribunal dizer se a aposentadoria é legal ou ilegal, só e exclusivamente. E a decisão recorrida fez exatamente isso, disse que a aposentadoria era ilegal. O que tem que fazer é, com essa declaração, o poder público refazer a aposentadoria nos termos em que o tribunal apontou, mas não cabe ao Tribunal de Contas fazer essa determinação. Então eu tenho insistido nisso e o destaque é nesse sentido, senhor presidente. Em discussão, registrando o impedimento do conselheiro convocado Mário Filho, colho os votos. Como vota a eminente conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos? Com o conselheiro Miquiles. Então, por maioria... Vossa Excelência tem que votar também, expressamente. Então, eu voto com o conselheiro Raimundo Miquiles. Obrigado. Por maioria, é mantido o voto do relator, conselheiro Raimundo Miquiles. Ainda, conselheiro Raimundo Miquiles, processo 1967-2012, prestações de contas anuais do senhor Valdemir Tapajós Correia Filho, diretor-geral do SAI Manacapuru, exercício 2011. Destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Com a palavra, eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Na verdade, a divergência aqui, o voto de destaque do conselheiro Érico é quanto ao valor da multa, que ele sugere que seja aplicado o valor atual da multa e também que em todos os meses em que houve o atraso no encaminhamento do ACP. E eu estou sugerindo a aplicação de multa apenas por um mês em que o gestor ultrapassou os 30 dias do prazo de encaminhamento do ACP. E com a multa vigente no exercício em que foi da prestação de contas. É esse o exercício de 2011, que era o valor de R$ 806,67. Então, a divergência é exatamente no valor da multa. É exatamente isso, senhor presidente. Em discussão, em votação, como vota a eminente conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos? Com o conselheiro Érico. Como vota o conselheiro Mário Filho? Conselheiro Érico. Por maioria, é vencido o voto divergente do conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva, que passa a ser o redator do voto. Agora, a pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva, que tem o único destaque do conselheiro Raimundo Miquiles no processo 2009-2011. Que eu pedi vista do processo. Então, não há destaque. Vai pedido de vista para... Desculpe o equívoco, Excelência. E os demais processos da pauta do conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva estão aprovados de acordo com o seu voto, por não haver destaque. Os próximos processos são de minha autoria, de minha relatoria, passo a presidência ao eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Assumo a direção dos trabalhos e... Obrigado. Tá bom, obrigado. No processo 1910-2012, eu estou mantendo o meu pedido de vista, que havia um voto preliminar e... Cadê o que nós tiramos de pauta aqui? E eu estou mantendo a vista nesse processo. Então fica para o gabinete. Não, mas é para o gabinete. Os demais processos da pauta do conselheiro Ari não há destaque, estão aprovados. Devolvo a direção dos trabalhos a Vossa Excelência. Obrigado. Recebo a direção dos trabalhos do conselheiro Raimundo Miquiles
E passamos à pauta da conselheira Yara Amazonas Lins dos Santos, onde existem 3 destaques. O primeiro é processo 6.657/2012, versam os autos sobre a contratação temporária realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Nesse processo, eu declaro o meu impedimento, por meu pai ser uma das partes, então passo a presidência ao conselheiro Raimundo Miquiles. Contratação do TJ, excelência. Do TJ. TJ. Olha, o Tribunal de Contas. Então, assuma a direção dos trabalhos e conceda a palavra à conselheira Yara para relatar os processos. Eu gostaria de ouvir o destaque do conselheiro Érico. É muito simples. Eu vou divergir apenas do voto de Vossa Excelência, no sentido de que eu declaro ilegais as admissões de pessoal, para o efeito de declarar ilegais as admissões de pessoal objeto dos processos. Acompanho o Ministério Público nesse ponto, parcialmente. Está em discussão. Conselheira Yara. Senhor presidente, senhores conselheiros, o meu voto pede pelo arquivamento, uma vez que já foi sanado com o concurso público as contratações temporárias e elas já foram exoneradas, as pessoas, e já foram colocadas as pessoas que fizeram o concurso público, o motivo de a perda do objeto e de ter pedindo pelo arquivamento. É esse o meu voto. Está em discussão. Em votação, conselheiro Mário. Acompanho a relatora. Então, eu tenho já posição no tribunal a respeito desse assunto, vários processos nós temos julgados aqui, e o meu voto é acompanhando o conselheiro Érico com o Ministério Público pela ilegalidade das contratações, né? Então tem 2 votos, houve empate e eu estou desempatando. Então, por maioria, considerar ilegais as contratações e o processo aliás, é um processo só de contratação, existe uma denúncia também que pede pelo arquivamento do processo. Nesse processo aqui, o 666/57/2012... O meu destaque englobou tudo aí. É apenas julgar ilegal as contratações E a denúncia, tem a denúncia. Eu acompanho a relatora. Pelo arquivamento. Com a relatora. Nesse caso, eu acompanho a relatora também. A relatora pelo arquivamento das denúncias. Devolvo a direção dos trabalhos, Vossa Excelência, conselheiro Ari. Recebo a presidência do conselheiro Raimundo Miquiles para continuar na pauta da eminente conselheira Yara. Já estão encerrados. Estão encerrados? Então vamos à pauta do auditor Mário Filho, onde não há destaque. Dou o processo de número 1390 como aprovado. E passamos agora à pauta administrativa. Na pauta administrativa não há destaque, foi novamente cumpridos os prazos de publicação. Algum comentário? Então, os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria de solicitar aos eminentes conselheiros a possibilidade de nós realizarmos a próxima sessão terça-feira, dia 30. Da minha parte, não há problema. Conselheiro Raimundo Miquiles, pode ser? Ministério Público. Então, nossa próxima sessão será dia 30.
Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, dou como encerrada a nossa sessão do Tribunal de Contas.